Glória a Deus. Profeta Daniel, capítulo 9, de 1 a 2, e depois de 20 a 27, diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano do rei Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Verso 20 agora. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do Senhor, meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és um amado, e considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até a ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações estão determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sob a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém? Pode assentar, meus irmãos. Irmãos, quando você olha o versículo 1 e 2, você observa Daniel estudando, pesquisando, avaliando as Escrituras, avaliando as profecias, e justamente no livro do profeta Jeremias, ele observa que o tempo estava já chegando de restaurar a nação dos judeus para a sua terra. O reino do sul, ele tinha sido levado em cativeiro pela Babilônia no ano 586 a.C. Na verdade, Nabucodonosor, ele investiu em 3 etapas. Ele investiu em 3 etapas para a tomada dessa nação. Em 605 a.C., em 597 a.C. e, por fim, com a destruição do templo, em 586 a.C. Na primeira leva, em 605 a.C., Daniel foi levado em cativeiro junto com seus amigos. E Daniel estava ali olhando, pesquisando e vendo ali o que faltava, pesquisando, estudando as Escrituras. Ele observou que faltava pouco tempo, já estava para se cumprir aquele tempo. E quando ele estuda, quando ele pesquisa, ele observa que pouco tempo resta. Olha comigo, Jeremias 29, verso 10. Jeremias 29, verso 10. De 10 a 14, para ser mais preciso. Jeremias 29, de 10 a 14. Nós vamos encontrar aqui algo tremendo, que ele estava lendo, pesquisando, estudando. Olha bem. Verso 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos,
atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Olha bem, então a nação foi levada em cativeiro. E a nação de Israel ela foi dividida em tribos. E a tribo do sul, os judeus ali, o reino do sul, eles, tanto quanto do norte, eles ficaram falhando em sua vida, em sua conduta com Deus, com as escrituras, com a palavra, com as profecias, com o pacto, com a aliança. De modo que, em 722 a.C., o reino do norte foi levado em cativeiro para a Síria. Mais tarde um pouco, esse povo do sul foi levado, Judá, Benjamim, levado em cativeiro para a Babilônia. E por qual motivo? Observe comigo 2 Crônicas 36, 21. Olha aí. 2 Crônicas 36, 21. Olha o que diz a palavra. 2 Crônicas 36, 21, diz a palavra do Senhor. Eu vou ler o 20 e 21. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumprissem. Então a nação, havia profecia, havia uma ordem para se obedecer, cumprir os sábados. Então tinha o sábado semanal, tinha o ano sabático, que eu, no decorrer da mensagem eu vou falando. E a nação foi desobedecendo. Observe comigo 25 de Levíticos. Levítico 25, verso 1 a 7. Levítico 25, de 1 a 7. No comecinho aqui vai ficar um pouquinho enroscado aqui, mas já que nós vamos deslanchar. Levítico 25, de 1 a 7. Olha o que diz. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso, solene para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás as suas uvas, e a tua vinha não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento. A ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao seu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e o seu gado, os animais que estão na tua terra, todo o produto será por mantimento. Verso 8. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que aos dias de 7 semanas de anos serão 49 anos. Então a terra tinha que descansar. Tinha um dia sabático, um dia de descanso, durante a semana, 6 dias trabalhava, descansava 1. E a cada 6 anos tinha um ano sabático. 6 anos produzia a terra, e quando dava os 6 anos, descansava a terra. De maneira que eles foram negligenciando essa ordenança, ao ponto que, por conta de não cumprirem, eles foram levados em cativeiro. Então, por que Daniel está no cativeiro com a nação Judá? Porque eles foram desobedientes à palavra. Não cumpriram a palavra. Não cumprindo a palavra, Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, levou-os em cativeiro, em 3 investidas ferrenhas, 605, 597 e 586 a.C. Eles foram em cativeiro.
Por volta de, mais ou menos, os teólogos entendem que por volta de uns 2 anos, para terminar, 1 ano e meio, 2 anos, para fechar os 70 anos, outros já entendem que fechando, existem alguns cálculos aqui, meu irmão, que depois eu vou falar no decorrer da mensagem, que se você calcular, dá um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e às vezes a pessoa fica, mas não cumpriu exatamente. Existe um grande erro no nosso calendário, de alguns anos, e nesses erros, se você pensar, você vê, na verdade, analisando, que nós estamos já em alguns 4, 5 anos para frente do que nosso calendário diz. 2020, mas deve ser 2025, 26, até uns dizem 27. No decorrer da mensagem eu vou falar mais sobre isso. Então, às vezes não dá ali, exatamente por conta desses erros, e outras vezes não dá, porque não é necessário que seja ali dessa forma. Quando o Senhor falou para a nação de Israel que eles ficariam 400 anos no Egito, eles ficaram 430. Então Deus mentiu, Deus falhou? Mas era 400 e ficaram 430, até 499 estava dentro do escopo dos 400. Então isso aí são detalhes, muito embora algumas coisas são na risca. Observe, existem algumas linhas interpretativas, como eu falei, e essas linhas interpretativas, elas diferem muito. Quando você estuda numa linha dispensacionalista, essas 70 semanas, a partir do versículo 24 de Daniel 9, nós vamos entender que dentro dos 70 anos existe uma divisão. Quando Daniel estava orando, no versículo 21, falava em oração, quando veio o homem, Gabriel, o anjo que havia falado com ele antes. E o versículo 22 diz, eu queria instruir, e começou a explicar para ele. E quando chega no versículo 24, no versículo 23, ele diz, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Considera e entende a visão. Ele explicando para Daniel, o anjo. Aí ele começa, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aqui começa a profecia. Presta bem atenção. Daniel estava vendo que estava fechando os 70 anos de cativeiro. Aí o anjo enviado pelo Senhor fala de um outro 70 anos agora. Ele estava orando, estava vendo que estava acabando o tempo, já estava ali por volta de 2 anos faltando, 1 ano e meio, 2 anos, ou já cumprindo os 70 anos de cativeiro, ele estava averiguando ali nas profecias, vendo as datas, ele viu pelo profeta Daniel que faltava pouco tempo. Logo, ele começou a estudar. E quando ele começa a estudar, ele vai orar. Você vai observar aqui, no versículo 4, 5, 6, 7, ele vai orando ao Senhor. E vai dizendo aqui no versículo 4, orei ao Senhor e confessei e disse, ele começa a falar com Deus, sobre Deus, o Deus que guardou a aliança, guardou o pacto. E quando chega no versículo 5, nós pecamos, cometemos iniquidade, apartamos dos teus mandamentos, ou seja, não guardamos a aliança, não guardamos o pacto. É por essa razão que nós estamos aqui em cativeiro. Por não guardarmos a aliança e o pacto, nós fomos levados em cativeiro. Ele começa a confessar o seu pecado, dele e da nação. Ele apresenta, Senhor, nós não oramos fiados em nossa justiça, mas nas tuas muitas misericórdias. E quando ele vai orando, vem o anjo Gabriel e fala com ele sobre outros 70 anos. Verso 24 agora. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Na verdade, no original, não está escrito 70 semanas, nem 70 anos. Está escrito 77. 77. No original hebraico não está 70 anos e nem 70 semanas. 77. E por que nós falamos anos? Porque existe base para nós entendermos que muitas vezes o Senhor usou de semanas como uma semana como 7 dias. Por exemplo, se você observar alguns versículos, você vai ver que os anos, cada dia representa um ano. Uma semana, 7 anos. 77 corresponde a 490 anos. Então, essa profecia, queridos, corresponde a 490 anos. 77. Portanto, 490 anos. Eu estava dizendo para vocês que existem umas linhas interpretativas que separam as 70 semanas.
70 semanas de ano. Se você olhar para o número 14, aquele momento que ficaram 40 dias vasculhando a terra, e por causa disso, cada dia correspondeu a um ano de peregrinação, ficaram 40 anos. Então ele ligou 40 dias com 40 anos, um dia para cada ano. Nós vamos ter várias passagens citando dessa maneira. Então, presta bem atenção agora. Eu sei que parece um pouco confuso para quem não está acostumado com essa linguagem escatológica. Isso aqui é escatologia pura. Hoje estou pregando escatologia pura. Pensa comigo, 77. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 70, 490. A profecia que o anjo disse para Gabriel, disse para Daniel, corresponde a 490 anos. 400, guarde isso na mente. 490 anos. Primeira coisa que eu quero que vocês guardem. E há linhas interpretativas que separam esses 70 anos. Eles colocam, olha bem comigo, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, 7 semanas. E 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vamos lá comigo. Esses 70 semanas, esses 490 anos, eles têm 3 turnos que não se desassociam, estão ligados, junto, inteiro. Primeiro, sabe e entende, desde a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, e esta ordem veio por Artaxerxes. Quando essa ordem é dada, começa a contagem para reedificar Jerusalém. Não o templo, o Jerusalém. Então conta 7 semanas. 7 vezes 7, 49. Então, primeira divisão, não separação, mas para nós entendermos, divisão, 7 semanas, 49 anos. E continua dizendo, e 62 semanas. 62 semanas de anos vão dar 483 anos. Somados 2. E ainda sobra mais uma semana. Dá 434, vou repetir aqui. 49 anos, 434 anos, 7 anos. Por isso que eu falei que eu gostaria de ter aqui o slide. É bem mais fácil para explicar. Falando assim, talvez fique difícil, mas vamos de novo. 7, 49, 62 e 7. Uma semana, 7 semanas, 62 semanas, uma semana. Vou repetir. 7 semanas, 62 semanas, uma semana. Deu para pegar? Vamos lá. 7 semanas, 49 anos. 62 semanas, 434 anos. Mais uma semana, 7 anos. Vamos lá. Guarde isso por enquanto, já vou voltar, somente vai trabalhando isto, e eu vou explicar, você vai entender rapidinho. Havia 6 propósitos para essa profecia de 70 semanas. 6 propósitos estão inseridos aqui nesse texto. Eu quero que você grave bem, o personagem central da profecia é Jesus. Eu preciso que você entenda que o personagem principal não é Daniel, nem Jeremias, nem Gabriel, mas é Cristo. Você entendendo que o centro da profecia é Cristo, vai ficar mais fácil. Vamos lá. 6 propósitos. Vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Primeiro, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Então a profecia tinha esta incumbência, para fazer estas 6 atividades, essas 6 verdades aqui. Para que servia essa profecia?
para isto. 6 coisas. Quais delas? 6 propósitos. Fazer cessar a transgressão. Eu quero pegar essas 6 verdades, esses 6 propósitos, e subdividi-los em 4 objetivos. Vem comigo. 6 propósitos que eu vou dividi-lo em 4 objetivos. Primeiro, para fazer cessar a transgressão. Segundo, para dar fim aos pecados. Terceiro, para expiar a iniquidade. Primeiro propósito aqui, resolver a questão do pecado. Então vai fazer o quê? Cessar a transgressão, dar fim ao pecado e expiar a iniquidade. É a primeira subdivisão destes 6 propósitos que eu quero apresentar. Por isso que eu falo, o centro é Cristo. O personagem central é Cristo. Segundo, para trazer a justiça eterna, ou seja, justificar eternamente. Segundo Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Primeiro, resolver o pecado. Segundo, conceder justiça eterna. Terceiro, para selar a visão e a profecia. A visão e a profecia encerra-se, fecha-se em Cristo. O fim da lei é Cristo, fechado nele. Nele fecha tudo. Todas as profecias, tudo. E esse objetivo aqui, nele, centrado. Quarto, para ungir o santo dos santos. Queridos, então Cristo veio resolver a situação do pecado, promover a justiça eterna, conceder que a visão e a profecia seja selada nele, e a parte final, ungir o santo dos santos. O que eu entendo com esse ungir o santo dos santos? Você vai aprender dentro da teologia que a unção batismal de Cristo, ali Mateus 4, Lucas 4, ele foi batizado no Jordão, mas batizado, ungido com o Espírito. E ele fala ali em Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. Então entende-se que esta unção que ele tem, ungir o santo dos santos, ele nos concede a nós, igreja, sermos sacerdócio universal. Então a igreja agora, ela tem esse sacerdócio universal. O sacerdote, só ele entrava no lugar santo, e só o sumo sacerdote entrava no santo dos santos. Quando eu expliquei aqui, no meu canal tem algumas mensagens explicando sobre o tabernáculo e o templo. Tem o átrio, tem o lugar santo, e tem o santo do santo, o lugar santíssimo. E só o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano, e só ele entrava uma vez na vida. No outro ano, já era outro sumo sacerdote, não era ele mais. Quando Cristo morre, derrama o seu sangue precioso, ele abre esse caminho. Hebreus 10, verso 20 diz que ele nos abriu pela sua carne, pelo seu sangue, o véu foi rasgado e nos abriu o novo e vivo caminho. Agora não preciso do sacerdote para eu chegar até Deus. Não preciso de fazer ali rituais, matar ovelha, matar cordeiro, matar bezerro, fazer nada disso. Eu tenho acesso direto a Deus agora. Pelo sangue precioso, pelo novo e vivo caminho. E ele reforça, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E este caminho foi aberto por ele, lá na cruz do Calvário. Então a profecia tem centrado em Cristo e tem esses 6 propósitos, com essas 4 divisões que eu falei agora. Resolver o pecado, promover a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Por isso eu estou dizendo que há muitas linhas interpretativas que desassociam essa linha das 70 semanas, separa as 70 semanas. E elas não podem ser separadas. Elas estão juntas na profecia. De 490 anos, 70 semanas de anos, 77. Quando que começou? Começou quando o Artaxerxes, porque a Babilônia foi tomada pelo Império Medo-Persa. Então, nessa ocasião, Daniel já era primeiro-ministro do Império Medo-Persa. Ele foi de Babilônia e agora é de Medo-Persa. E quando foi dada a ordem, o decreto para que fosse reedificado Jerusalém, ali começou a contagem dos 490 anos. Está difícil? Está dando para entender? Posso prosseguir? Está tranquilo? Depois, se vocês quiserem, eu tiro uma cópia, se vocês entenderem a minha letra, e entrego para vocês, porque a minha letra é o problema, né? Lembra que eu falei que as pessoas separam? Hoje, se você ler alguns livros, alguns escritos e alguns pregadores, eles vão apresentar a 70ª semana de Daniel, que ela foi postergada, foi levada lá para o futuro.
Eu quero que você entenda que o personagem central da profecia é Cristo. Eu quero que você entenda que essa profecia não é futura, mas é passada, já foi concretizada. Porque ele não disse, haverá 7 semanas, depois 62 semanas, com tempos angustiosos, etc. E na sequência, mais uma semana. Ele subdividiu, mas não separou. Subdividiu para entendermos. Se você ler 7 semanas, 49 anos, foi o tempo da reedificação de Jerusalém. Quando começou a reedificar, quando concluiu Jerusalém, foi 49 anos. 49 anos corresponde a o que seria no ano seguinte, o ano de descanso. 49 anos. O ano seguinte seria o ano jubileu. É importante entender isso. Então, quando Artaxerxes deu a ordem para Neemias, vamos ler isso aí para você entender? Abra comigo ali em Esdras, livro de Esdras, capítulo 1. Esdras, Neemias, vamos lá. Só para você entender, Esdras, capítulo 1, o verso 1 e 2. Vai ficar mais fácil para nós entendermos. Então, recapitulando, 7 semanas, 49 anos. 62 semanas, 434 anos. Uma semana, 7 anos. Olha só, Esdras 1 e 2 diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos. Para aqui. Ciro, segundo o historiador Flávio Josefo, estava estudando, lendo Jeremias, e ele leu o nome dele lá. Peraí. Ué, meu nome aqui nas escrituras. E estava dito lá no livro que Deus usaria Ciro. Tem mais passagens, né? Tem esse texto que eu li agora aqui. Tem outras passagens em que Ciro seria usado por Deus para livrar a nação, para voltar do cativeiro. E assim começa Deus agindo ali, operando. E quando Artaxerxes decreta a ordem, eles vão voltar. E quando Artaxerxes decreta a ordem para a reconstrução, eu disse a vocês agora há pouco, é muito detalhe, né? Quando ele dá a ordem para a reconstrução do templo, começa a contagem dos 490. E a primeira contagem são 7 semanas, 49 anos. Da ordem até a reconstrução de Jerusalém. Ponto. Mas só que não separa, continua a profecia. E 62 semanas. Vamos lá comigo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido príncipe, 7 semanas, 49 anos, da ordem à reconstrução do templo, da cidade. Fechou. E 62 semanas, ou seja, 434 anos. Queridos, 434 anos, muito evento para citar aqui em detalhes. Um deles, no século, em 160, agora me falhou a memória, antes de Cristo, teve ali a questão dos macabeus que se revoltaram contra Antíoco Epifanes, etc. Uma série de coisas aconteceram em 434 anos, mas segue ainda a profecia, não separa. O grande problema é que muitos separam. Para e diz assim, o relógio de Deus parou. E vai ter 7 anos lá na frente quando Cristo vier arrebatar a igreja secretamente. Mas não tem nenhum texto bíblico dizendo que Cristo virá secretamente arrebatar a igreja. Cristo virá uma única vez mais e pronto. Vai buscar o seu povo e vai encerrar a história. Aqui, os ímpios vão para o inferno e os salvos estarão com ele eternamente. Novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Cristo virá mais uma vez. Então a profecia vai 6 propósitos, tudo aquilo que eu falei. Agora presta bem atenção, 62 semanas. Isso aqui é fundamental.
É essencial para você entender. Depois das 62 semanas, quantos anos? 434. Mais os 49 anos. Dá quanto? 483. Quanto falta para 490? 7. Quanto falta para 490? 7 anos. Falta uma semana. Está aqui, ó. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações estão determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Vem comigo aqui, irmão. Uma semana, 7 anos. 7 semanas, 49. 62, 434. Somando, já tem 483. Falta uma. Essa uma está aqui, ó. Ele fará firme aliança com muitos. Os dispensacionalistas dizem que ele aqui é o anticristo, que quando Cristo voltar a arrebatar a igreja secretamente, 7 anos ele vai estar aqui imperando, o anticristo, e na metade dos 7, vai fazer uma aliança com muitos, e na metade dos 7 anos, ele vai romper com os judeus esse acordo, e vai ser a grande tribulação. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que 70 anos estão determinados sobre o seu povo. 7, 62, e mais uma semana, totalizando 70 semanas. Então, Cristo, ele é morto na 70ª semana. Estão entendendo isso? Está ficando claro, irmão Dimar? Está entendendo, irmão Marcos? Está conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, Cristo, ele é morto na 70ª semana. Não existe um lapso. Existem muitas linhas teológicas que falam do lapso. Não, parou nas 69 semanas e abriu-se um lapso e foi postergado para o fim. Não, não é para o fim, já foi no passado. Observe. Depois das 62 semanas, depois das 62, com 7 que já tinha, claro, 69. Então, depois das 62, com as 7 que já tinha, 69, vem o quê? 70. Matemática, claro, depois de 69, 70. Depois de 70, 71, e assim vai. Então, depois das 62, com as 7 que já tinha, 70. Será morto o ungido, e já não estará. Então ele foi morto na 70ª semana. Então a 70ª semana está ligada com a primeira vinda de Cristo e não com a segunda vinda de Cristo. Isso aqui eu preciso que você fique claro na sua mente, que você entenda bem isso. Ficou claro por quê? Volta comigo lá. Para fazer cessar a transgressão. Quem fez cessar? Cristo. Para dar fim ao pecado? Cristo. Para expiar a iniquidade? Cristo. Na cruz, tudo na cruz. Para trazer a justiça eterna? Cristo. Para selar a visão e a profecia? Cristo. Para ungir o santo dos santos? Sacerdócio universal? Cristo. Então, na 70ª semana que aconteceu, quando Cristo veio, cumpriu-se a 70 semanas, Daniel. Mas tem um detalhe aqui que eu preciso que você entenda. Quando a nação de Israel voltou, ele voltou em 3 levas. Quando o povo voltou do cativeiro, ele voltou com Zorobabel, que era descendente de Davi, para reconstruir o templo, com Esdras, para restabelecer a lei, e com Neemias, para reconstruir a cidade, e depois o templo junto com os irmãos ali, mas a ordem dele era para reconstruir a cidade. Se você olhar Isaías 44, 28, Isaías 45, 13, você vai ver que Ciro dá essa ordem para eles voltarem. E se você ler Êxodo 1 em 1, você vai confirmar que nós lemos agora há pouco, toda essa profecia se cumprindo. O que eu quero dizer nessa mensagem aqui, querido? Eu quero mostrar para vocês a grandeza do poder salvífico de Cristo, o cumprimento cabal de todas as profecias que já tinham que se cumprir, e dando um enfoque àquelas que ainda vão se cumprir, que da mesma forma que aquelas que foram ditas antes foram cumpridas, aquelas que estão para se cumprir, igualmente vão se cumprir. Então, guarda na sua mente. Após as 62 semanas, ou seja, dentro da última semana, porque teve 7, mais 62, dentro da 70ª semana, o ungido foi morto. Agora, volte os seus olhos comigo, aqui para o texto. Verso 25 de Daniel 9.
Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Detalhe importantíssimo agora. Ele quem? Cristo. Por uma semana, fará cessar o sacrifício e a oferta. Quando Cristo morre, cessa o sacrifício e a oferta. Antes, o sumo sacerdote, tinha que levar no templo as ofertas, fazer o sacrifício, matar cordeiro, matar bezerro, matar pombinho, fazer todo aquele sistema sacrificial da antiga aliança. Quando Cristo morre, cessa, não precisa mais. Tanto que hoje muitas pessoas querem imitar, querem copiar, querem usar kippah, querem usar o talit, querem fazer alguma coisa. Eu já vi, você deve ter visto também na internet, até pessoas matando cordeiro ali em cima de um altar na igreja, alguma coisa assim. Coisa absurda, não precisa, já foi feito. O que Cristo tinha que fazer para resolver a situação do pecado, ele fez. Lá no Gólgota, lá na cruz do Calvário. Se você ler o capítulo 8 e o capítulo 9, 7 também, né, de Hebreus, você vai ver que se cumpriu tudo nele. Tudo está cumprido no trabalho sacrificial Cristo Jesus. Eles foram em cativeiro porque não cumpriram a aliança, e Deus cumpriu a sua parte, mas o homem falhou com a sua parte na aliança. Eles foram em cativeiro, mas Deus enviou o anjo para dizer, olha, tem um outro detalhe, uma profecia aqui de 490 anos, 77, que vai ser dividida assim, ó, uma semana, ou 7 semanas, depois 62 semanas, e após as 62, com 7, 69, será morto ungido, e não terá mais sacrifício, não precisa mais sacrificar dessa forma não. Ele cumpriu na cruz do Calvário. E eu preciso que você entenda isso aqui agora, porque isso aqui é de suma importância para compreender a profecia. Ele fará firme aliança com muitos. Cristo fez firme aliança com muitos, não com todos. Já preguei aqui há poucos dias, tentando no meu canal a mensagem. Ele morreu por muitos. Fez a firme aliança com muitos. Mateus 20 e verso 28. Vou ler este. Vamos lá comigo. Mateus 20, capítulo 20 e o verso 28. Diz assim as Escrituras. Mateus 20. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não é universalismo a salvação. Todos serão salvos? Não. A Bíblia nos informa que muitos vão perecer no inferno. Então ele veio dar a sua vida em resgate por muitos. Olha comigo Isaías 53. Olha comigo aí, profeta Isaías. Isaías 53. E eu preciso que você entenda bem isso. Isaías 53. Diz assim a palavra no versículo... Deixa eu marcar aqui, deixa eu ver aqui. No versículo... Me perdoe aí um pouquinho, só um minutinho, já vou achar aqui já. Todavia... Aqui, 12. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, falta uma semana. Estamos agora na 70ª semana. Vem comigo. Daniel 9. Vai lá, verso 27. Ele fará firme aliança com muitos. Quem é esse aí? Cristo. Por uma semana, 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Se Cristo, quando morre, cessa o sacrifício e a oferta de manjares, então se falta 7 anos, e na metade da semana ele morre, e se são semanas de anos, com 3 anos e meio ele morre. Cristo nasceu no ano, olha bem, aqueles cálculos que eu falei agora há pouco, né? Cristo nasceu no ano 4 antes de Cristo. Teve um abade chamado Dionísio Exíguo, no ano 525 antes de Cristo, que dividiu essa história entre antes e depois de Cristo. Só que houve erros, lembra que eu falei agora há pouco? Erros de cálculos, 5, 6, 4, 7 anos para lá e para cá. Então, na verdade, no século XVI, XVII, foi feita uma conta que deu diferença, um cálculo que deu diferença. Mas Cristo, então, se você ler no livro de história, está escrito, nasceu no ano 4. Só que Cristo nascendo no ano 4, ele foi batizado no ano 26, então ele tinha 30 anos. Então ele iniciou o seu ministério com 30 anos.
Está escrito na palavra do Senhor que, sendo Cristo de quase 30 anos, foi ao Jordão para ser batizado. 30 anos, 3 anos e meio. Com 3 anos e meio, depois de iniciar o ministério, ele é morto. Diz o texto: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na metade de 3 anos e meio, Cristo morre. Cristo tendo morrido na metade da semana, falta meia semana ainda. E o que nós vamos fazer com esta meia semana? Entendeu? Então falta meia semana. Mas eu estou dizendo que já se cumpriu no passado, em Cristo. Com 3 anos e meio de ministério, Cristo é levado à cruz e morre. Cessa o sacrifício e a oferta de manjares. 3 anos e meio depois, quem morre? Estevão, o primeiro mártir. Quando Estevão morre, o primeiro mártir, ele era judeu. Quando ele morre, abriu-se de fato, de vez, a pregação do evangelho para os gentios. Você olha ali Pedro pregando em Pentecostes para outras pessoas de outras nações, mas em Atos 8, eles vão pregar para outros lugares, Samaria. Em Atos 10, Pedro vai na casa de Cornélio. Pedro e Paulo são levantados como pregadores dos gentios, muito mais Paulo do que Pedro depois. No capítulo 19, Paulo está lá em Éfeso pregando e Paulo vai fazendo missões em todo quanto é canto. Então fechou-se os 70 anos, os 70 semanas, os 490 anos, todos em Cristo. 7 semanas, 49 anos. Da ordem de Artaxerxes até a reconstrução de Jerusalém. 62 semanas, 434 anos passados. Até o Messias ungido. Depois das 62 semanas, com mais 7, ou seja, 69, morre o Messias, porque ele vai fazer firme aliança. Quando Cristo, lá na noite da última Páscoa e a primeira ceia, ele pega o pão e pega o cálice e se apresenta. Esse corpo aqui, esse pão aqui, é o meu corpo que é dado por vocês, por vós, e esse cálice é o cálice da nova aliança, derramada por vós. E ele vai fazer aliança com muitos, firme aliança com muitos. Então a profecia está ligada com Cristo, lá no passado, não futuramente. Presta bem atenção. Metade da semana, Cristo morre, cessa o sacrifício e a oferta de manjares. Mais 3 anos e meio. Ah, mas tem uns pregadores, eu pesquisei muita gente, meu amigo. Eu pesquisei muitos sites, é uma linha que eu já estudo há muitos anos. Eu pesquisei muitos sites, ouvi muitos pregadores, e nós somos de linha reformada, portanto, de linha reformada amilenista, entende que a profecia não foi postergada para o futuro, mas foi cumprida. Aqueles 6 propósitos que eu falei em Cristo. Ele fará firme aliança com muitos, na metade da semana, 3 anos e meio, Cristo morre. E ressuscita, evidentemente. Mais 3 anos e meio, quem morre? Estevão, ou seja, fechou. E quando Estevão morre, diz o texto sagrado ali em Lucas, em Atos, e Lucas escreveu, registrou, interessante que ele registrou que o sumo sacerdote estava presente. Ele estava ali junto, ou seja, confirmando, liderando ali aqueles religiosos contra a pregação do evangelho. Ou seja, foi uma rejeição total da nação. A nação descumpriu a aliança e foi levada em cativeiro. Uma firme aliança com muitos. Aqueles que não cumprem, eles são levados pelo pecado. Essa é a grande verdade. E Cristo cumpriu cabalmente. Então os 490 anos se fecharam em Cristo. Certinho, poderosamente, gloriosamente. Atos 7, 59 e 60 fala da morte de Estevão, o primeiro mártir. Então o evangelho ele volta-se com força então para os gentios. Mas os gentios vão pisar Jerusalém. Lucas 21, 24 diz que até o fim eles vão pisar Jerusalém. Agora eu quero que você volte seus olhos novamente para Daniel 9 e o verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, os eleitos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Ele morre no meio da semana, 3 anos e meio. E alguns falam, mas esses 3 anos e meio depois é um período curto, um período mais longo e um período mais curto ainda. Eu não posso desligar, eu não posso desvincular. Se são 70 juntos, eu não posso tirar. Agora vem cá comigo. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Olha para cá, presta bem atenção. O ele é Cristo. Ele fará firme aliança, é Cristo. Sobre as asas do assolador, o assolador
aqui é o anticristo, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Quem é ele? Esse ele aqui é o assolador, que será destruído. Será um fim terrível do assolador, ou do anticristo. Veja comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o verso 8. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, diz assim, eu vou ler o 7 e 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então ele aqui que fará aliança é Cristo, e o assolador é o anticristo. Observe aqui, querido irmão, preste bem atenção. Jesus disse que seria destruído a nação de Israel, seria destruído o templo. E isso aconteceu no ano 70 da nossa era. O general Tito Vespasiano entrou e a nação estava fechada ali no templo. E ele entrou e ocorreu uma destruição terrível. Acabou com o templo. O templo foi edificado por Salomão, destruído pelos babilônicos. Depois reconstruído ali por Zorobabel, juntamente com todos aqueles que eu falei, Zorobabel, Neemias e tal, etc. Depois várias vezes ele foi atacado, inclusive no ano 190 e qualquer coisa, quando o Antíoco Epifânio, que é um protótipo do anticristo, quando você pega Daniel 7, ali é o anticristo escatológico, Daniel 8 é o anticristo protótipo. Eu vou falar isso com mais calma outro dia, outra hora. E esse homem entrou e sacrificou porco no altar, profanou. E lá na frente também, quando foi destruído, aí houve uma purificação ali, na ocasião dos Macabeus, e etc. E depois esse templo foi reconstruído, foi reformado e ampliado por Herodes. Lá na frente, quando foi destruído por Tito Vespasiano, também profanaram o templo. Só que Cristo fala das profecias que acontecem e lança alguma coisa lá para o futuro. E ele mostra ali em Mateus 24 que haveria uma assolação terrível sobre a nação e sobre o templo, o que foi destruído, não ficará pedra sobre pedra. Isso foi naquela ocasião. Mas ele fala aqui no versículo 27, virá o assolador até que a destruição está determinada se derrame sobre eles. Verso 26, finalzinho, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então Cristo veio nessas 70 semanas, as pessoas ficam jogando para frente, não, quando ele vier arrebatar a igreja secretamente, não existe arrebatamento secreto, meu irmão. O que existe é uma segunda vinda visível, todo olho verá, audível, gloriosa, tremenda. Cristo voltará mais uma única vez. Não tem uma segunda vinda secreta, depois uma segunda vinda antes do milênio, depois uma segunda vinda depois do milênio. Isso confunde, isso traz muita confusão. As 70 semanas de Daniel cumpriram-se cabalmente em Cristo. Na metade da semana fará uma firme aliança com muitos, mais 3 anos e meio. Estevão morre. Abriu-se para outros muitos gentios. Se você observar no capítulo 2 do livro de Efésios, você vai ver que Deus tem o seu povo ali, gentios e judeus. Quem é judeu? Descendência ali de Abraão, do sangue. E quem são os gentios? Todos que não são judeus. Qualquer povo que não é judeu é gentio. E o que é a igreja? Que é o muito que Cristo salva. Todos congregados nele, salvo por ele, pelo seu sangue precioso. Então ele salva gentios e judeus. Paulo diz, não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é a salvação do judeu e do grego. Então quem é a igreja? Todos os que estão congregados em Cristo. Fez dos dois povos um povo só. Está lá em Efésios 2. Então ele faz dos dois povos um povo, apenas um povo. Então desses dois povos ele faz um povo. Queridos, são muitos detalhes. Muitas guerras aconteceram, muitas situações aqui. Eu gostaria de pegar uma hora todo o livro de Daniel e depois todo o Apocalipse para abrir um após um capítulo para eles entenderem melhor toda essa situação. Mas o que eu quero que fique claro na mente de todos é que
o assolador que virá desse capítulo aqui, Daniel 9:27, é o anticristo escatológico. Haverá guerras e assolações até o fim. Olha comigo o que está escrito em Mateus 24, o verso 14. Vai dar para encerrar hoje, irmãos. Eu vou deixar muitos detalhes para depois. Mateus 24, 14. Olha bem. Mateus 24, e o verso 14, diz assim a palavra: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então o evangelho vai ser pregado em testemunho. Estão pregando? Estão pregando. Em uns lugares com mais facilidade, outros com maior dificuldade, outra com perseguição, outros lugares com morte até, mas está sendo pregado. E vai ser pregado até o fim. Observe. Daniel 7, 13 e 14. Volta lá para Daniel comigo. Daniel 7, 13 e 14. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até aqui. Foi-lhe dado um domínio e glória, e o reino para que os povos, nações, e os homens de todas as línguas servissem. O seu domínio é domínio eterno, e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Porque fala de alguns reinos, alguns impérios aqui. Daniel interpretou o sonho que Nabucodonosor teve de uma grande estátua, que tinha cabeça de ouro, Império Babilônico, peito e braço de prata, Império Medo-Persa, a barriga assim, até a coxa de bronze, Império Grego, e os pés em parte de ferro, em parte de barro, o Império Romano. E diz o texto que esse reino de Cristo não terá fim. Quando ele veio, ele implantou o reino e disse: o meu reino não é deste mundo. Observe, em Daniel 2, 44, 45, diz o texto: nos dias daqueles reis, ou seja, nos dias daqueles reis, cumpriu-se o que tinha que se cumprir. E quando Cristo vem, morre, ressuscita, ele está no último império, que é o Império Romano. Roma dominava o mundo e dominava Jerusalém, e Cristo veio nesse império. E nesse império ele implantou o seu reino. Tanto que Pilatos perguntou: tu és o rei dos judeus? Tu dizes, o meu reino não é deste mundo. O reino de Cristo está em nós, está entre nós. Observe, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, verso 21. Diz assim a palavra. 20 em diante. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Verso 24. Então virá o fim. A pregação será até o fim. E virá o assolador. E haverá guerras e perseguições, etc. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Deixa eu parar por aqui. Então o poder de Cristo, o seu reino já está sendo implantado. Já está entre nós, implantado entre nós. Eu quero encerrar com Apocalipse 1 e o verso 8. Apocalipse capítulo 1, verso 8. 77, 490 anos. 7 anos, 7 semanas, 62 semanas, 1 semana. 7 semanas da ordem até a reconstrução de Jerusalém. 62 semanas da conclusão até a ungir do Messias. 69 se cumprindo, na 70ª morre. A última semana, ungido. Na metade da semana ele faz aliança com muitos. 3 anos e meio depois, Estevão, o primeiro mártir da igreja, morre. Abre-se então a pregação escancarada, porque ele deixou determinado, vai para todo lugar, todos os cantos pregar o evangelho, até o fim do mundo. Cristo resolveu a situação do pecado. O problema do pecado está resolvido. Ele veio cumprir aqueles 6 propósitos, aquelas 6 partes
que eu citei agora há pouco. Ele veio para fazer a firme aliança, ele veio para resolver, cessar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Nele, fechou nele. E o que eu espero que você saia daqui entendendo hoje. O que tinha para se cumprir, até hoje, se cumpriu, cabalmente. O que tem que se cumprir daqui por diante, da mesma forma vai se cumprir cabalmente. Preste bem atenção. Zika vírus, chikungunya, coronavírus, ebola, AIDS, Oriente Médio, bomba para todo lado o tempo todo. Guerra do Iraque, guerra do Irã, guerra das Malvinas em 82, Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Milhões de pessoas ceifadas pela fome. Hoje, você deu glória a Deus porque você almoçou, tomou café à tarde, tomou café da manhã, vai jantar, tem alguma coisinha para jantar lá, tem um franguinho, macarrão, louve e exalte o Senhor, porque tem gente morrendo porque não tem comida. E diz o texto, haveria fomes, haveria guerras, rumores de guerra, tremor de terra, tudo que tinha que se cumprir, está se cumprindo. E tem mais, o que vai cumprir gloriosamente ainda é a bendita volta de nosso Senhor Jesus. Lemos Daniel 7, 13, 14, Daniel viu gloriosamente o Senhor vindo. Eu agora encerro com Apocalipse 1, e o verso 8 que diz, eu vou ler o 7 e o 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O que é, o que era e o que há de vir. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Curva a sua cabeça.